Sabe, falar de saúde mental sem tocar no assunto de direitos humanos é deixar a conversa pela metade. É isso. Nessa análise, a gente vai fundo nessa conexão que é fundamental para entender por que proteger um depende totalmente de garantir o outro. Pensa assim, ó. A nossa saúde mental é como se fosse uma casa. E os princípios de dignidade, igualdade e liberdade, bom, eles não são só a decoração, não. Eles são a base, sabe? O alicerce mesmo. Se essa base não for sólida, a casa toda, o nosso bem-estar, fica bambo. Então, o que acontece quando essa base, esse alicerce, é abalado? Quando a dignidade de alguém é pisoteada? Quando a igualdade simplesmente não existe? Ou quando a liberdade é tirada? O estrago não é só político ou social, não. Ele vai direto no coração da nossa saúde mental. E para a gente entender de onde vem essa conexão, a gente precisa voltar para um documento, um arco, na verdade, que definia um padrão universal para a dignidade de todo o mundo. É o nosso ponto de partida. Claro! Tô falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948. A ideia, que na época foi uma revolução, é até que simples de entender. Existem direitos que são universais, ou seja, valem para todo mundo, não importa onde nasceu, a cor da pele, nada. Eles também são indivisíveis. Não dá para escolher, tipo, eu quero direito à saúde, mas não ligo para a liberdade de expressão. É tudo um pacote só. E por fim, são inalienáveis. Ninguém pode tirar de você. A gente já nasce com eles. Ok, mas ter tudo isso bonito no papel, a gente sabe que não resolve tudo, né? Como é que a gente tira esses direitos do papel e traz para a vida real, principalmente quando o assunto é saúde mental? Bom, para isso, a gente precisa de duas ferramentas super importantes: equidade e intersetorialidade. Equidade. Olha, esse conceito é chave. Muita gente confunde com igualdade, mas é diferente. Igualdade é dar a mesma coisa para todo mundo. Equidade é reconhecer que as pessoas começam de pontos diferentes. Então, para chegar no mesmo lugar, alguns grupos, principalmente os que sempre foram deixados para trás, vão precisar de um apoio diferente. É sobre dar a cada um o que precisa para ter uma chance justa. E aí vem a intersetorialidade, que é o par perfeito da equidade. Pensa nela como um grande trabalho em equipe do governo, sabe? É quando a saúde, a educação, a justiça, a assistência social, todo mundo conversa e trabalha junto para dar uma resposta completa. Porque, vamos combinar, saúde mental é um negócio complexo demais para ficar só na mão da pasta da saúde, né? Beleza. Com essas duas ferramentas na cabeça, vamos sair um pouco da teoria e olhar para a vida como ela é. Como é que a falta desses direitos afeta a saúde mental de gente de verdade, em situações diferentes? Vamos ver o custo humano quando essa engrenagem não funciona. Vamos começar falando da saúde mental das mulheres. Claro que saúde mental é uma questão para todo mundo, mas as mulheres enfrentam uma carga extra, sabe? Uma série de desafios que são só delas e que muitas vezes passam batido. E não é achismo, são dados. A Organização Mundial da Saúde mostra preto no branco. Mulheres têm o dobro de chance de desenvolver transtornos de ansiedade e depressão do que os homens. O dobro é muita coisa. E por que isso? Bom, um dos principais motivos é a violência de gênero. E se prepara, porque o número é assustador. 70%. 70% das mulheres no mundo já sofreram algum tipo de violência na vida. É óbvio que isso deixa cicatrizes e muitas delas são psicológicas, profundas. Essa vulnerabilidade, ela não é estática. Ela vai mudando com o tempo, com a idade. E isso nos leva a outro grupo que está crescendo muito. E junto com ele, os desafios de saúde mental, a população idosa. E aqui, a depressão também bate forte. É alarmante. No Brasil, a gente está falando de até 1 em cada 5 pessoas idosas convivendo com a doença. E é importante dizer, isso não é coisa da idade. Não é normal envelhecer e ficar deprimido. Muitas vezes, isso está ligado diretamente à solidão, ao isolamento, à falta de políticas que cuidem de quem já cuidou tanto. Agora, vamos sair um pouco do fator idade e falar de uma barreira que, infelizmente, não tem data para acabar e que acompanha a pessoa a vida inteira: o racismo. O impacto dele na saúde mental da população negra é direto, constante e, sim, muito debilitante. O que a gente chama de racismo estrutural não é um xingamento aqui, uma porta fechada ali. É uma coisa constante. Funciona como um estresse crônico, sabe? É como um alarme que nunca desliga. Essa exposição diária à discriminação, às pequenas e grandes agressões, isso vai minando a pessoa por dentro. Sobrecarrega o sistema nervoso e o resultado, a gente já sabe. Mais ansiedade, mais depressão,
mais estresse pós-traumático. Seguindo em frente, vamos falar de um grupo que luta uma batalha diária não só pela falta de recursos, mas contra a maneira como a nossa sociedade é desenhada. As pessoas com deficiência. E quando a gente fala em barreiras, não é só sobre a falta de uma rampa, viu? As barreiras físicas são só a ponta do iceberg. Tem as barreiras sociais, o preconceito, o estigma, e tem as barreiras atitudinais, que é a discriminação na cara dura mesmo, a falta de reconhecimento. Quando a gente junta tudo isso, o que se cria é um ambiente de exclusão. E exclusão gera um sofrimento psíquico enorme. Por último, mas de forma alguma menos importante, vamos direcionar o nosso olhar para uma comunidade que tem a sua própria identidade questionada e atacada o tempo todo. Falo da comunidade LGBTQIAPN+, que vive uma luta diária contra uma discriminação que vem de todos os lados. E a realidade aqui é bem dura. A discriminação, a violência, a rejeição, às vezes dentro da própria família, tudo isso leva diretamente a mais casos de ansiedade e de depressão e, o que é mais trágico, a uma taxa de suicídio muito mais alta dentro desta comunidade. Ok. A gente passou por vários grupos, né? Mulheres, idosos, pessoas negras, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIAPN+, mas e na vida real, onde tudo isso se mistura? Como essas coisas se conectam? É aqui que a gente chega no conceito de interseccionalidade. E é agora que a ficha cai. Interseccionalidade é uma palavra que pode parecer complicada, mas a ideia é simples. Ninguém é uma coisa só. As opressões que as pessoas sofrem por causa da sua raça, do seu gênero, da sua idade, da sua sexualidade, elas não vêm em caixinhas separadas. Elas se cruzam, se sobrepõem e criam uma experiência de vulnerabilidade que é única e muito mais pesada. Para ficar bem claro, vamos pegar um exemplo. Imagina uma mulher negra que faz parte da comunidade LGBTQIAPN+. Ela não vai sofrer machismo um dia, racismo no outro e LGBTfobia no fim de semana. Não! Essas coisas se misturam e atingem ela ao mesmo tempo, de uma forma única. Por isso, as soluções, as políticas públicas, têm que ser inteligentes, têm que entender essa complexidade toda. Então, tá. Depois de conectar todos esses pontos, de olhar para todos esses grupos, de entender a interseccionalidade, qual é a grande lição disso tudo? O que fica no final? A conclusão é até que simples, mas é de uma força imensa. Cuidar da saúde mental é, na sua essência, um trabalho de direitos humanos. Uma coisa não existe sem a outra. Proteger um é fortalecer o outro. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Como é que a gente pode, nas nossas cidades, nos nossos bairros, na nossa sociedade, construir um sistema que de fato garanta dignidade para todo mundo? Com toda a complexidade que cada pessoa carrega. Porque encontrar essa resposta, bom, aí sim a gente começa a construir um futuro com mais saúde mental para todos.